vamos falar agora de X-Men. Agora que a audiência subiu um pouquinho, a gente pode falar de X-Men, né? X-Men 97. O que você acha, senador? Cara, vamos lá. A gente está no episódio 6, eu acho, né? 6 ou 7? 7. Não, acho que é o 7. Acho que é o 7. Acho que é o 7. O episódio 6, para mim, foi espetacular. Assim. Foi incrível. Foi disparado o melhor episódio da série, da temporada até agora. E o episódio 7, eu gostei bastante. Mas, evidentemente, ele não atingiu o mesmo nível do episódio 6. E eu acho que isso influenciou muitas pessoas para não gostarem desse episódio, para falarem que foi ruim. Mas ele não foi um episódio ruim. Se vocês prestarem atenção, ele é um episódio, claramente um episódio de passagem, sabe? Ele é claramente um episódio de passagem, de transferência. Então, transformação da série a partir desse episódio. Acredito que os próximos episódios vão ser realmente muito bons. Agora, nesse episódio 7, tem algumas coisas que são muito interessantes de serem pensadas ali, né? A gente tem... assim, era evidente que o Xavier não tinha morrido, todo mundo imagina, assim, eu duvido que alguém acreditava que o Xavier tivesse morrido, né? Mas a gente tem a confirmação de fato de que ele não morreu, né? A gente tem, de uma certa forma, eu não sei nem se a gente pode falar que isso é um crossover puxando o UCM, né? Porque já houve declarações de que X-Men 97 não seria ligado ao UCM. No mesmo universo, né? Não seria. Só que quando ele traz os Kree e ele traz o Ronan para dentro, ali, opa, peraí, a gente já teve o Ronan no UCM, né? A gente teve o Ronan lá em Guardiões da Galáxia, né? Então, cara, opa, peraí, tem alguma. Pode ser que tenha alguma brincadeirinha aqui, né? Então, achei bem legal o contexto da guerra dos Kree com o Império Shi'ar, né? São dois impérios gigantescos no mundo dos quadrinhos e esse contexto ficou bem legal. Tem uma coisa também que eu não sei se a galera pescou, mas o irmão mais novo do Scott aparece nesse episódio. Ele é um dos mutantes mais poderosos dentre todos os mutantes do universo Marvel, né? Nível ômega. Ele é nível ômega, é o ômega dos ômegas, né? Assim, eu acho que talvez, comparado a ele, talvez só o Cable sem as limitações do vírus, né? Então, cara, bem legal isso, foi realmente bem legal. Uma coisa também que eu achei muito legal foi a demonstração de poder gigantesca do Xavier, né? Assim, o Xavier mostrou o quão ele é poderoso quando ele faz o controle da galera ali do Império Shi'ar através da mente, né? Não sei se vocês lembram naquela parte do episódio que ele coloca todo mundo sentado lá como se fosse uma sala de aula. Porra, aquilo ali é um controle mental em cima daqueles caras, e os caras poderosíssimos, né? Então, porra, o Xavier mostrou que ele é foda mesmo. E, cara, para mim, a cereja do bolo do episódio foi a Tempestade, né? A forma como ela recupera os poderes, o combate com aquele inimigo lá, que eu não sei o nome, eu não acho que na série não se falou o nome dele, eu não sei exatamente qual que é o nome dele, mas que demonstrou, para mim, pelo menos, a impressão que eu tive é que ele se tratava muito mais de uma escada, parecia uma escada, algo levantando para ela cortar através dos medos dela, dos medos interiores da Tempestade. Todo mundo sabe que a Tempestade é claustrofóbica, né? Correto. E ela trabalhou isso muito nesse episódio, foi muito, muito trabalhado e muito bem trabalhado, na minha opinião, sabe? E a recuperação dos poderes foi lindo, assim, a forma que ela recupera os poderes, a forma como ela se transforma, a forma como ela transforma a vestimenta dela, né? O uniforme dela, sabe? Aquela coisa dela ir para o espaço, dela voltar cara, aquele voo dela junto com os cavalos. Cara, achei tudo muito lindo, achei tudo muito bonito mesmo, sabe? E assim, obviamente, também todo mundo sabia que ela recuperaria os poderes
mais cedo ou mais tarde, mas ninguém sabia exatamente como, né? A expectativa era que ela recuperasse os poderes com a atuação do Forge, que foi o que aconteceu nos quadrinhos, mas não foi bem isso que aconteceu ali, né? Pode até ser que, de fato, ela tenha recuperado os poderes já naquele episódio anterior lá do Motendo, né? Que teve o Motendo e teve a parte 1 dessa aventura aí da Tempestade, né? Desse arco da Tempestade. Pode ser que ela tenha recuperado os poderes ali com a atuação do Forge, né? Com a arma do Forge, mas ela só não tenha liberado isso pelos medos e pelos receios dela, que ela conseguiu se liberar nesse episódio. Cara, achei um episódio lindo, muito bonito, muito bem desenhado. Uma coisa também que eu não sei se vocês perceberam, que eu achei bem legal, que não é exatamente do episódio, mas é da abertura, é que no episódio passado o Gambit morre, né? O Gambit morre para destruir aquele sentinela, e inclusive isso aparece para o professor se espanta, né? E na abertura, não sei se vocês perceberam, o Gambit foi substituído pelo Noturno. Uhum. Né? Obviamente a gente sabe, assim, eu não sei, mas, cara, com certeza o Gambit vai retornar, o Gambit não morre, assim, né? A gente sabe que ele retorna. Nos quadrinhos ele retorna, acontece a mesma coisa, nos quadrinhos ele retorna como Cavaleiro do Apocalipse, né? Pelas mãos do Senhor Sinistro também. Exatamente, exato. Então, assim, a gente sabe, o Gambit não morreu, mas o fato deles terem feito a substituição do Gambit pelo Noturno na abertura eu achei muito interessante, achei muito legal. E agora a minha expectativa é de que, sim, o Xavier até fala isso no episódio, de que ele vai retornar para a Terra, vai retornar para os X-Men, que a opção dele entre a Lilandra e os X-Men, que são os dois amores da vida dele ali, são os X-Men, né? E ele vai retornar para a Terra, dado todo o contexto, tudo que aconteceu ali em Genosha, né? E também a reação da Tempestade, como ela recebeu aquela notícia do que aconteceu em Genosha, me agradou demais. Ou seja, Tempestade e Professor Xavier acredito que estejam de volta aí nos próximos episódios, e acho que, assim, eu não sei também se vocês notaram, mas eles vêm trabalhando na série, basicamente, episódio após episódio, todas as grandes características que sempre rodearam, sempre cercaram os X-Men. Mais do que os X-Men, que sempre cercaram os mutantes, né? E talvez faltem duas grandes coisas. Uma, eles até chegaram no episódio passado a dar uma pincelada, que é a viagem no tempo, né? Quando Cable retorna para falar com a mãe do que aconteceria em Genosha. E a outra coisa é o embate entre mutantes e outros super-heróis. O que a gente pode imaginar que vai acontecer, dado o que rolou alguns episódios atrás do escudo do Capitão América, né? Se de fato houver o Capitão América, se de fato houver, por exemplo, os Vingadores e um confronto, uma batalha entre eles, eu acho que eles fechariam basicamente todo o arco dos mutantes, já que nesse episódio eles trataram uma boa parte desse episódio na parte cósmica dos mutantes, com o Professor Xavier lá no Império Shi'ar, né? Assim, no geral, achei um episódio muito bom mesmo, gostei bastante, mas não tão bom quanto o episódio passado. Para mim, o episódio passado, de fato, é ainda disparado melhor, e acho difícil sair algum episódio melhor do que o episódio 6 de X-Men 97. Show. Depois dessa aula aí, né? É complicado acrescentar alguma coisa. Só uma dica aqui, ó. Vou passar para o nosso amigo Flávio, que ele reparou nos episódios. Quem não viu, Flávio, fala pro pessoal que você viu no episódio aí. Vamos lá. Uma das coisas pelo menos eu achei. Não sei se o senador concorda comigo. No início, primeiramente, eu pensava que era um inimigo lá com a Tempestade. Mas depois, quando ela tá na caverna, dá a entender que era o ego dela. Que era o lado ruim dela, aquele inimigo. Que estava travando a volta dos poderes delas. E a respeito do Capitão América, uma coisa bem legal. Vocês viram, todo mundo deve ter visto aí o que o pessoal tá falando de um teaser do X-Men 97 que saiu semana passada, que é quando joga o escudo do Capitão América e parece que é a bota.
Exatamente, parece que é a bota do Ciclope. Pode ser uma pegadinha, pode ser o Cable. Porque o Cable no futuro ele tem a arma de um monte de gente. E uma das armas que no futuro tá com o Cable é o escudo do Capitão América. Pode ser uma pegadinha, porque o Cable aparece no episódio anterior, falando com a mãe. E ele pode querer voltar agora pra se vingar pela morte da mãe. Pode ser. Sim. E assim, eu acho que eles jogaram a expectativa lá em cima com o episódio 6. Jogaram lá no alto. Eu, na minha opinião, não foi ruim. Só achei, como você falou lá dos episódios lá do Franklin, foi arrastado. Até a parte da tempestade, o episódio é meio arrastado. É mais no desenvolvimento, como você falou, Márcio. Vai desenvolver todo o arco ali do Xavier, o porquê dele voltar pra Terra. E depois, aí eles botam pra correr de novo o episódio, que é a melhor parte pra mim, que é a parte da tempestade. Pô, aquela cena de animação dela voando no meio dos cavalos, cara, aquilo ali é maneiro pra cacete. Eu achei muito maneiro. Muito Não, bem feito. E a expectativa agora é que o ritmo dos próximos episódios, né, que se não me engano, serão 10. Se não me engano, a gente estava até conversando sobre isso aqui antes. Acredito que sejam 10 episódios. E eu acho que o ritmo. Acho que faltam 4. Faltam 4. Então, Acho tudo que se espera é que aconteça uma crescente, né? Os episódios melhorem e tenha essa evolução aí até o desfecho da temporada. Qual é a expectativa que vocês têm aí sobre esses próximos episódios? O que vocês esperam ver até o fim? Mas só que tem uma coisa antes aí, Rafa. Claro. Eu acho até que foi isso que o Jorge Neto tinha falado aí com o Flávio. O Flávio percebeu e que eu pelo menos não tinha percebido. Eu também não tinha percebido, não. É a presença do Vigia. Vigia numa nuvem. O Vigia na nuvem. São 2 episódios, no início, é muito sutil. É muito sutil, mas tu vê a imagem dele certinho, como aparecia no Arif, naquela introdução, que ele tá parado olhando os acontecimentos. Então, no episódio passado eu percebi, mas nesse eu não percebi, não. Logo no início, quando começa a falar lá do que aconteceu em Genosha, aí aparece só o perfilzinho dele lá atrás. Agora, uma coisa, o Jorge, eles falaram no início que não ia ter nada a ver com o universo da Marvel. Ia ser um universo à parte. Porém, como o Márcio mesmo fala que ele acha que o Daniel RPK lá é o Kevin Feige. Ele soltou lá falando que a Marvel já está repensando em ser um universo da Marvel, para poder introduzir os X-Men.